Quando nós falamos sobre uma rotina equilibrada, isso parece muito distante para muitas pessoas. Afinal de contas, a vida é tão corrida, é tanto trabalho, é tanta coisa para fazer que é quase impossível manter uma rotina equilibrada. Ou seja, olhar para todos os pilares que são de fato importantes para a nossa vida e conseguir cuidar da nossa vida pessoal e também da nossa vida profissional. E é justamente sobre esse assunto que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Afinal de contas, não existe nada melhor do que viver uma vida equilibrada, uma rotina que a gente ame e que a gente se sinta completo e, acima de tudo, orgulhosos de estar seguindo uma rotina que te faça tão bem. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto tão polêmico, eu diria, eu queria aproveitar e me apresentar. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla e nesse canal você vai ver conteúdos relacionados à rotina, hábitos, produtividade, equilíbrio e um compilado de coisas importantes para que você tenha uma rotina mais leve, mais equilibrada, com sentido. Eu quero pedir para você também se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você vê os meus vídeos, se você gosta desses conteúdos, se inscreve aqui no canal, que é muito importante para mim que você seja inscrito. Isso contribui demais para o crescimento do canal e para eu continuar trazendo mais conteúdos relevantes aqui. É só um cliquezinho aqui abaixo do vídeo, super rápido e prático. Você pode também ativar o sininho, que assim você sempre vai ser notificado quando eu trouxer conteúdos novos aqui e vai ficar por dentro de tudo. Bom, então vamos lá para o que realmente importa, que é uma rotina equilibrada, uma rotina onde eu consigo dar conta de tudo, digamos assim. Muitas pessoas vêm com essa narrativa de que eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo cuidar da minha saúde, eu não consigo tirar um tempo para fazer leitura diariamente, eu não consigo tirar um tempo para ler a Bíblia, fazer meu devocional, eu não consigo tirar um tempo para autocuidado, tempo de qualidade no meu relacionamento, porque basicamente a minha rotina é muito frenética, muito corrida, eu não tenho tempo para nada. E eu já fui exatamente essa pessoa. Eu também era uma pessoa que tinha uma rotina frenética, cansativa, estressante, desgastante, onde eu não tinha tempo pra nada. Parecia que a minha vida era só correr atrás de alguma coisa que eu nem sabia exatamente o que era. O que eu sabia era que isso me causava uma insatisfação muito grande e que eu sempre estava sem tempo. Ao mesmo tempo que parecia que eu fazia muitas coisas, parecia que eu não fazia nada. Afinal de contas, eu não tinha bons hábitos. Eu não me alimentava bem, eu não fazia exercícios, eu não lia. Basicamente, eu trabalhava, ia pra casa, dormia, trabalhava, ia pra casa, dormia. E essa rotina, basicamente, me levou à beira de um burnout. Por quê? Eu estava entrando nesse esgotamento. Afinal de contas, não existe uma pessoa que vai aguentar por muito tempo uma rotina tão frenética assim. Uma rotina onde você não tem um tempo pra você, onde você não olha pra sua saúde, pra sua alimentação, você não bebe água, você não faz o mínimo necessário. A minha rotina era completamente diferente do que ela é hoje em dia. E o que aconteceu então que eu consegui fazer essa mudança, essa transformação? Foi um longo caminho, foi um longo processo, uma jornada que eu precisei percorrer. Não foi simplesmente eu mudar de um dia para o outro e transformar todas as coisas. Eu precisei passar por uma jornada, por um processo. Então eu comecei com o autoconhecimento, eu comecei entendendo sobre mim, sobre a minha vida, entendendo sobre o que eu acreditava, o que eu pensava. E isso foi o que me permitiu cada vez mais me tornar uma pessoa diferente. E aí sim eu pudesse pensar de uma forma diferente e ter hábitos diferentes. Então muitas vezes a gente costuma dizer que a gente não pode, não consegue, não tem tempo, que não tem como, que a minha rotina é corrida, que isso, que aquilo, mas na verdade a gente só está se convencendo com as histórias que a gente conta diariamente para nós mesmos. A gente só está acreditando e reforçando aquelas crenças que a gente vem carregando a nossa vida toda. Na minha vida também era exatamente assim. Eu falava que eu não tinha tempo, eu falava que eu não podia, eu falava que não dava, eu falava que era muito corrido. Realmente era mais corrido, porque a minha rotina de trabalho, ela tinha uma carga horária muito grande. Só que, ainda assim, por eu estar numa inconsciência, uma falta de compreensão sobre mim, sobre minha vida, sobre o que de fato é importante, eu não conseguia olhar para aquilo que eu precisava fazer na minha vida. Eu não conseguia colocar como prioridade a minha saúde, por exemplo, dentro da minha rotina. Afinal de contas, eu estava insatisfeito com aquele contexto. Então, eu ficava desanimada e eu não queria fazer nada que não fosse deitar no sofá ou deitar na cama, dormir, assistir, mexer no celular. Ou seja, essas compensações que a gente faz quando a nossa vida e a nossa rotina não é suficiente
suficiente para nós. Quando a gente não consegue estar completo com o que a gente está vivendo, isso é muito comum. Sempre que você estiver vivendo uma rotina que você não se sente completo, que essa rotina não é suficiente para você, você vai estar compensando. Ou seja, você vai tentar buscar em coisas externas aquele afago, aquele prazer imediato, aquela sensação gostosa de que alguma coisa na sua vida é boa, porque a sua rotina definitivamente não é. E essa é uma grande armadilha que a gente vai caindo, que a gente vai se colocando, na verdade. Porque quando a gente se dá conta, a gente está com a nossa vida completamente bagunçada, desequilibrada, a nossa saúde não está boa, os nossos hábitos estão péssimos, que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei com essa jornada, eu não tinha absolutamente nada de positivo. Os meus hábitos não se salvavam nenhum, porque eu não tinha nenhum bom hábito. E quando eu falo nenhum, é porque definitivamente eu não me exercitava, eu não me alimentava bem, eu não tinha hábito de leitura, de estudo, de busca, eu não tomava nem água, o tanto que precisava ser tomado no dia, ou seja, eu não cuidava ao mínimo de mim e da minha saúde. Tempo para fazer devocional, mas isso nunca passava pela minha cabeça de arrumar um tempo na minha rotina para fazer. Autocuidado, tempo de qualidade, todas essas coisas eram inexistentes na minha vida e na minha rotina, porque eu não compreendia a real necessidade, eu ficava presa naquelas crenças de que eu não posso, que pra mim não dá, que é muito corrido, e com isso, no meu tempo livre, o que eu fazia? Eu buscava essas compensações. Então eu assistia muito, mexia muito no celular, via muita notícia, muita fofoca, muitas coisas aleatórias e triviais, que não agregavam em absolutamente nada pra minha vida. Ou seja, de forma resumida, não era exatamente tempo que faltava pra mim, não era exatamente tempo que estava faltando na minha rotina, era simplesmente uma compreensão de entender o que de fato é importante, de entender quais eram os meus objetivos, de entender o que eu estava fazendo da minha vida e alinhar a minha rotina com aquilo que eu desejava viver, com os meus objetivos, para que aí sim a minha rotina fizesse sentido para mim. Porque muitas vezes, por a gente não entender o que a gente está fazendo, por a gente não saber qual é o nosso propósito, por a gente estar muito perdido aqui sem saber de fato o que a gente está fazendo, basicamente a gente só está indo, vivendo, sobrevivendo um dia depois do outro num piloto automático, a gente não para pensar onde a gente quer chegar, para onde que a gente está indo e o que a gente precisa fazer todos os dias para se aproximar um pouquinho mais disso que a gente deseja viver. E quando eu consegui entender isso, as coisas mudaram na minha vida. Porque aí sim eu consegui entender o que eu precisava fazer. Quais eram os hábitos, as ações, os comportamentos que iriam me aproximar dessa vida que eu queria viver e o que não me aproximava dessa vida. Então, olha, eu fui mudando e alterando toda a minha rotina porque eu sabia qual era o meu objetivo, eu sabia para onde eu queria ir e eu sabia que o que eu estava fazendo não ia me levar de forma alguma para onde eu queria chegar. E aí foi por isso que eu fui fazendo todo esse movimento. Para quem não sabe, eu fiz uma transição de carreira, inclusive aqui no canal tem outros vídeos falando sobre isso. Eu passei por um processo de desenvolvimento pessoal até que eu cheguei no momento de pensar: não tem como eu continuar nessa profissão, eu estou deslocada, não estou cumprindo o meu propósito aqui. Eu posso ajudar a contribuir com a vida de muitas pessoas, mas em outra área, não nessa que eu estou. E aí que eu fiz a transição de carreira. Depois de um grande desenvolvimento pessoal, depois de uma grande compreensão sobre mim, minha vida, meus objetivos e alinhamento de vários pontos. Aí depois da transição de carreira eu fui alinhando ainda mais e ajustando outros hábitos também. Porque aí eu tinha clareza do que eu desejava viver. Tinha clareza de para onde eu estava indo e o que eu precisava fazer. E isso muda tudo. Então muitas vezes você não consegue equilibrar a sua rotina, você não consegue olhar para todos os pilares, você não consegue dar atenção para a sua saúde, que basicamente é o mais importante. Porque se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue cuidar dos seus filhos, da sua família, você não consegue viajar, você não consegue desfrutar do que a vida tem de bom, porque você precisa estar bem física e mentalmente para que você possa viver de todas essas coisas. Então não tem como a gente passar a nossa vida só olhando para o trabalho e a gente se desgastar completamente o nosso corpo físico e a nossa mente até que a gente chegue no nosso limite, porque aí a gente vai ter que cuidar de um monte de problema que a gente não olhou antes. É aquela velha história. Se você não arruma tempo para você cuidar da sua saúde, você vai precisar arrumar tempo uma hora ou outra
para cuidar da doença. E você precisa fazer a sua escolha. O que você prefere? Cuidar da sua saúde ou ter que lidar com as consequências depois, cuidando de alguma doença? Então, entender tudo isso, a importância, a relevância de tudo isso, me fez ter uma clareza muito grande do que de fato importa para minha vida e o que eu quero priorizar, o que é importante, como que eu quero construir a minha vida e a minha rotina. Porque de nada adianta eu simplesmente alavancar a minha vida profissional e todo o resto tá aqui embaixo, todo o resto tá tudo desorganizado, perdido, de ponta cabeça. Que foi também o que estava acontecendo comigo naquela época. Era só o profissional, era só trabalho. O resto não existia nada. Só que isso também me causava uma insatisfação, um vazio interno. Porque a nossa rotina, ela precisa ser suficiente. Ou seja, a gente precisa amar o que a gente vive. Porque a nossa rotina é o que a gente vive todos os dias. Se a gente não gosta de tudo que a gente faz, que a gente vive diariamente, a gente não gosta da nossa vida. E se a gente não gosta da nossa vida, a gente vai querer se afastar, se esquivar dela. E o que vai sobrar então para você ser uma pessoa feliz, para você estar satisfeito se você não gosta da sua própria vida? Fazer esse tipo de reflexão contribui demais para a gente entender o que de fato é importante. Então nós precisamos entender que nós que vamos equilibrar ou desequilibrar a nossa vida através daquilo que a gente acredita, das histórias que a gente conta para nós mesmos. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente trabalha muito, a nossa carga horária de trabalho é muito intensa. Aí a gente chega em casa, o que a gente vai fazer? Nossa, eu tô muito cansado hoje, tô exausto, tive que resolver todos os tipos de problema que você imaginar no meu trabalho. Ainda por cima, o meu colega fez isso, o meu chefe fez aquilo, eu tive que aguentar mais isso aqui, tive que... Enfim, aquele mundo de coisas negativas que aconteceu no nosso dia de trabalho. Aí a gente chega em casa, o que a gente vai fazer? Aí eu vou deitar no sofá, vou assistir alguma coisa pra distrair minha cabeça. Aí eu vou pedir uma comida também, porque eu mereço comer alguma coisa gostosa, pedir um lanche, pedir uma comida pronta, porque o dia de hoje foi muito cansativo, então eu mereço pelo menos isso agora à noite. E aí a gente fica nisso, aí a gente mexe no celular, aí a gente come bastante besteira, aí a gente fica vendo muitas coisas aleatórias, a gente fica enchendo a nossa cabeça com um monte de informação vazia, e isso vai nos prejudicar. Comigo era exatamente assim, tanto é que na época que eu estava com essa rotina completamente desalinhada, eu aumentei 8 quilos no meu peso. E a minha estrutura corporal, ela é pequena, ela não é grande. Então, pra mim, 8 quilos era muita coisa, visto que eu sempre fui muito magra. Então, percebe como as nossas escolhas, as nossas decisões vão ter um impacto direto na nossa vida? E a gente precisa se responsabilizar por tudo isso. Então é justamente por isso, por essa complexidade da nossa vida, que nós não podemos achar que vamos resolver toda a nossa vida, rotina, hábitos de um dia para o outro, fazendo uma lista de tarefas, usando uma agenda, porque não vai acontecer dessa forma. Tudo isso vai contribuir demais para a nossa organização, mas para que a gente mude a nossa rotina e hábitos, nós precisamos dessa compreensão maior. A gente precisa compreender, porque é a compreensão que vai fazer com que a gente mude a nossa percepção sobre a nossa vida, sobre os nossos hábitos. E aí sim, nós vamos poder mudar, alterar alguma coisa. Se tratando da nossa vida, do nosso desenvolvimento, não tem receita fácil e pronta que vai transformar tudo de uma hora para outra. A gente precisa se convencer de que tudo é um processo, porque envolve essa compreensão e essa mudança de narrativa, de histórias que a gente conta, muitas vezes na nossa vida toda, pra gente mesmo. A gente precisa olhar para essas coisas para que a gente possa ir mudando o nosso contexto. E eu falei que eu mudei toda a minha rotina, que eu mudei de profissão, que eu mudei todos os meus hábitos. Mas antes mesmo de eu mudar de profissão, por eu ter mudado a minha perspectiva, eu já tinha conseguido mudar alguns hábitos. Ou seja, eu já estava começando a inserir o hábito da leitura na minha vida. Então, na clínica, quando tinha um tempinho ou outro, entre um paciente e outro, eu levava o livro para lá e eu começava a ler, ao invés de ficar meu tempo no celular, ou conversando com colegas, ou fazendo coisas aleatórias, eu pegava e sentava lá no meu canto, lia alguma coisa, estudava alguma coisa. Eu comecei também com o hábito da atividade física, ou seja, eu estava com a mesma rotina, frenética, estressante, cansativa, mas por eu ter mudado a perspectiva, eu já comecei a alterar a minha rotina, ou seja, eu também não tinha tempo, eu também estava muito corrido, mas aí como que eu consegui
fazer essas alterações, mesmo com a rotina assim tão frenética? É porque não é necessariamente a nossa rotina, nosso tempo, nosso trabalho. Somos nós que precisamos mudar para que as coisas mudem à nossa volta. É a nossa percepção sobre a nossa vida que precisa ser alterada. A nossa identidade em relação a qualquer hábito e comportamento que a gente queira mudar ou inserir na nossa vida. Porque se a gente não muda esse contexto, essa identidade, essa percepção, a gente não consegue mudar. A gente pode até fazer alguma alteração ou outra, mas logo a gente vai retornar para o padrão inicial, para aquele ponto que a gente estava antes, que é onde está a nossa mentalidade. A nossa vida sempre vai ser um reflexo da nossa mentalidade. Então não adianta a gente querer estar com a nossa vida aqui se a nossa mentalidade está aqui. Elas sempre vão ser diretamente proporcionais e elas vão andar juntas. Então se você quer melhorar a sua vida, seus hábitos, você quer melhorar a sua rotina, você quer ter mais equilíbrio, você precisa olhar para você. Você precisa olhar para os seus bloqueios, limitações, para as histórias que você conta para si mesmo, para o que você vem acreditando sobre rotina, sobre hábitos, sobre o que você pode ou não fazer. Porque é isso que vai determinar. É isso que determina tudo aquilo que você pode fazer. Você só vai fazer o que você prioriza. E você prioriza tudo aquilo que você considera relevante, importante de alguma forma para sua vida. Só que muitas vezes nós estamos tão presos, tem tanta crença nas nossas lentes que a gente não consegue entender o que de fato é importante. Por isso que a gente prioriza coisas que não são necessariamente prioridade. Como eu fazia lá na época que eu estava com a minha rotina totalmente desalinhada. Que eu chegava em casa, que eu pedia comida de aplicativo, que eu deitava no sofá, que eu ia assistir alguma coisa, que eu ficava rolando rede social de forma muito aleatória. Tudo isso acontecia porque as minhas prioridades estavam distorcidas, porque a minha percepção de vida também estava distorcida. Então é isso que você precisa olhar se você quer mudar a sua vida, a sua rotina e os seus hábitos, se você quer trazer mais equilíbrio para a sua vida. Eu espero que você tenha compreendido o meu recado para esse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou desse conteúdo, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante que você se inscreva aqui no canal, não esquece, é só um cliquezinho aqui abaixo do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, deixa no comentário aqui abaixo desse vídeo. Se você considerou relevante de alguma forma esse conteúdo, aproveita também e compartilha com alguma pessoa especial, com alguém que também quer melhorar, quer equilibrar a sua rotina, que eu tenho certeza que vai ser muito válido. Muito obrigada pela sua atenção e eu vou esperar você no próximo vídeo. Até lá!